Olá, mais um novo momento de encontro onde podemos estar com você falando sobre aqueles temas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. Obrigadíssima por nos receber aí na sua casa em mais um programa Cabeça para Cima. Já sabe, né, que você pode ver toda a programação da Boas Novas, não só pela televisão aberta, mas também no site, pela internet, no www.boasnovas.tv. E quando você baixa o nosso aplicativo, fica melhor ainda, porque você pode nos acompanhar pelo seu tablet, pelo seu smartphone e além de ver a programação, você ainda tem boas notícias, notícias atualizadas do Brasil e do mundo gospel o tempo todo. Muitíssimo obrigada pela sua companhia mais uma vez. Obrigada também a você que tem entendido o tamanho do nosso desafio e tem se disposto a orar e a contribuir com a Boas Novas para que nós possamos garantir estar no ar com uma programação saudável 24 horas por dia. Querido semeador de Boas Novas, você é precioso. Quero que você saiba, e todo dia eu repito isso de propósito, eu quero que você saiba que nós oramos também pela sua vida, pedindo que Deus possa atender os desejos do teu coração, que Ele possa te cobrir de graça, de misericórdia todos os dias e possa efetivamente te dar bênçãos materiais e espirituais para que você tenha uma vida plena e abundante como a que Deus preparou para cada um de nós. E você, que ainda não é um semeador, renovamos o nosso desafio. Você gosta da nossa programação? Você tem se sentido abençoado? Então, vem fazer parte do Exército de Semeadores de Boas Novas. É só você ligar o 21-26300, entrar no nosso site www.boasnovas.tv e de uma maneira rápida e fácil você pode se tornar um semeador. Acredite, não importa o valor com que você contribua, você vai fazer muita diferença. Nós confiamos piamente de que quem faz a obra, quem trabalha com esse valor é Deus. Ele vai multiplicar, Ele vai transformar e Ele vai garantir o nosso pão de cada dia. E vai garantir a você uma programação saudável e a Boas Novas 24 horas por dia no ar, em todos os lugares do Brasil e do mundo. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Cabeça para Cima de hoje, ele traz para você um tema que vai ser bacana para o seu dia a dia. Esperamos poder contribuir com informações atualizadas e fazer com que você tenha uma saúde melhor. Você sabe que a cor dos alimentos ela é determinada pelos pigmentos e esses pigmentos eles não são responsáveis somente por colorir o alimento. Eles também são aliados assim preciosos para a nossa saúde, porque eles vão funcionar como elementos de prevenção e proteção do nosso organismo contra diversas doenças. Então, você já conhece essa frase, já sabe que funciona assim: quanto mais colorido o prato, mais saudável ele é. E para a gente entender por que essa frase é tão verdadeira, o Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre as cores dos alimentos. E vamos ver como é que essa coisa funciona, como é que é o arco-íris que nos traz saúde e bem-estar. Começamos com o nosso informativo e já eu fico com vocês, com um time bacana para informar e tirar dúvidas. As cores dos alimentos são determinadas pela presença dos pigmentos e revela parte da sua composição nutricional, podendo ser uma boa referência para montar refeições balanceadas. Estas substâncias, além de colorir, desempenham papéis importantes na prevenção e na proteção do organismo contra doenças infecciosas. Quanto mais houver cor no prato, mais tipos de substâncias que ajudam a combater os radicais livres vão ser ingeridas, pois cada alimento tem um tipo diferente de antioxidante. O ideal é que se atinja no mínimo de 3 a 4 cores diferentes nas refeições principais, como café da manhã, almoço e jantar. Existem grupos definidos pela cor semelhante dos alimentos. Os brancos, por exemplo, agem na manutenção dos ossos. Os amarelos têm efeito anti-inflamatório. Os roxos retardam o envelhecimento. Os marrons combatem a ansiedade. Já os verdes auxiliam na ação antibacteriana e os vermelhos ajudam na produção de neurônios.
Pois é, né? Olha só, já um bom resumo aí no nosso informativo, trazendo para você já parte de tantas informações que a gente quer trabalhar aqui no Cabeça para Cima. Eu acho bacana a gente poder entender como isso funciona, porque nos ajuda e nos encoraja a fazer as escolhas do dia a dia, quando a gente vai no supermercado fazer as nossas compras. Vamos ver como é que funciona esse negócio? Vamos conversar sobre as cores dos alimentos. E aqui no estúdio, para nos ajudar com essas informações, eu recebo José Alexandre Portinho, ele que é nutrólogo e gastrônomo, sempre que a gente chama também está sempre disposto a estar aqui conosco. Muitíssimo obrigada. Tá? Obrigada. Também conosco a Miriam Bruck, ela que é clínica geral e nutróloga. Muitíssimo obrigada, Miriam, sua primeira vez aqui no Cabeça. Isso aí, tá bom? E completa o nosso time de hoje a Rosane França, ela que é nutricionista e ela tem especialização em nutrição clínica. Também é em pediatria e nutrição aplicada à gastronomia. Opa, vamos explorar você. Obrigada, querida. Obrigada Sempre por estar trazendo aqui. uma coisa boa dos alimentos, né? E da forma correta de utilizá-los. Perfeito, perfeito. É isso que a gente quer aprender mais aqui com vocês. Né? Então, gente, essa história de que quanto mais colorido o prato, melhor. É isso mesmo? É tácito, assim? A gente deve sempre ter um prato bastante colorido? Sem dúvida, isso é importantíssimo, porque o prato colorido vai dar uma demanda maior de variedade de nutrientes. E é isso que a gente precisa para ter nossa saúde. Quer dizer, a gente não pode estar restrita a uma determinada alimentação rotineira, isolada, não. Nós somos onívoros, então nós temos que ter uma alimentação bastante variada. E as cores, como foi falado aqui, são muito importantes para dar, porque cada tipo de nutriente é um tipo de cor. Eu gostaria de até sugerir às pessoas a ter essa variedade e assim colocar cada dia da semana uma cor. Então, na segunda-feira o vermelho, na terça-feira o azul e assim por diante, porque às vezes a pessoa não tem aquela possibilidade de unir todos no mesmo tempo. Então, se gerenciar dessa maneira, vai ter os nutrientes necessários. É claro que numa refeição, se você fizer essa variedade colorida, você vai ter maior variedade de antioxidantes, fibras, minerais, proteínas, fitoestrogênios, dependendo de cada caso. E isso vai facilitar a digestão e vai dar um bem-estar geral. O que vai acontecer? Qual é o resultado disso tudo? É o seu rendimento. Você vai render melhor no trabalho, na parte sexual, na parte da sua procriação, na gestação, na sua atividade física. Então, é um complemento de vida e até na parte emocional. Então, às vezes, a pessoa fica triste porque falta nutrientes. Ou, às vezes, entra no estresse porque não tem o controle de ter os nutrientes adequados. Então, essa conversa eu acho que vai ser muito boa. Bacana. Exato, né? Quanto mais cor, maior variedade de vitaminas e sais minerais na nossa alimentação. Então, tem que ter fartura. Então, não é dizer, minha alimentação é variada, mas todo dia minha salada é a mesma. Não vale. Então, tem que ser variada todo dia também. Não é tomate, alface, cebola. Não quer dizer que todo dia você está tendo uma alimentação variada e colorida. Não, saudável, porque aqueles alimentos são os mesmos todo dia. Então, você não tem uma gama de outros alimentos das mesmas cores que vão te trazer outras vitaminas e sais minerais. Porque, apesar do alimento ter uma cor, ele tem um componente principal, mas eles têm outros associados, outras vitaminas, outros compostos de vitaminas a ele. Então, é importante que dentro dessa cor dos alimentos você varie também. Né? Então, um dia você come uma salada que tem tomate, no outro dia você come uma salada, por exemplo, que tem morango. Você vai ter a mesma vitamina, vai ter a vitamina, ou uma goiaba, ou uma coisa assim, você vai ter a mesma vitamina, só que você vai ter outras vitaminas também, e não só aquela. Perfeito. E eu acho que essa conversa, assim, né, até para a gente, muitas vezes, não comer determinados alimentos em função do estágio de saúde que se tem. Né? Também pode funcionar assim, né? Já que elas têm vitaminas, sais minerais, etc., de repente você já está com excesso de alguma coisa no organismo. Sim. Opa, não come aquele alimento, porque isso vai
Isso talvez te acontece muito prejudicar. quando a gente come beta-caroteno demais, né? Que a nossa mão fica amarela, né? Você olha, a pessoa come só mamão, cenoura. Você olha, as mãos começam a ficar amarelas, as plantas dos pés. Isso aí é um clássico, né? E aí tem que ter cuidado mesmo. Tem. Aliás, uma outra maneira por exemplo, um bronzeamento saudável é você comer o beta-caroteno, que ela acabou de falar, que a pele começa a ficar bronzeada. Então, em vez de você tomar aquele excesso de sol, ou às vezes o bronzeamento artificial, você pode ficar muito bonito, às vezes com Você consome alimentos com da boa beta-caroteno. alimentação que você fez. É claro que o excesso de tudo não é bom. Se você ficar também muito amarelado, como é o caso dela, nas mãos chegarem, está na hora de você reduzir o consumo de alimentos que tem o beta-caroteno. Mas também você vai ter um aspecto saudável. Isso tudo é muito importante. Então, e aí essa questão assim, você acabou até falar, deu uma sugestão, né? Já deu uma ideia assim de cada dia da semana uma cor diferente. Por exemplo, é um caminho. E aí a gente teria que, se cada dia da semana uma cor diferente, cada semana também ir variando, né? Daquele alimento que comeu para não ficar só especificamente. Agora, quantas cores, por exemplo, é bacana a gente misturar? Porque também a gente não vai conseguir misturar todas as cores. Como funciona O isso? ideal, assim, é que seja entre 3 a 4 cores, podendo chegar às 5 cores distribuídas ao longo do dia nas refeições. Porque você tem por exemplo, existe a interação dos alimentos coloridos. Isso que é importante. Então, por exemplo, você vai comer uma carne, vamos colocar aí, porque não é só frutas, legumes e verduras, né? Eu ia fazer essa pergunta. Né? Você tem que ter a proteína, você tem que ter o carboidrato, então você tem que compor um prato. Quando você compõe o prato, vamos dizer assim, você colocou carne. O que seria interessante colocar junto com a carne? O palmito, por exemplo. É branco, mas por quê? Porque o palmito, ele é rico, por exemplo, em vitamina do complexo B, o AB6. Tá? E ele tem uma ação sobre a carne, fazendo com que você tenha uma melhor absorção, por exemplo, daquelas proteínas da carne. Então, além e isso acontece quando você mistura os alimentos, essa interação do que você vai colocar, por exemplo, o verde com o amarelo. Se você coloca, por exemplo, um espinafre, né, uma crucífera, que eles têm de riqueza? Ferro, vamos botar assim. Se você colocar um amarelo, que é rico em vitamina C, vai ajudar a absorção daquele ferro do verde. Então, a combinação desses alimentos que é interessante quando você vai organizar o teu plano alimentar. Assim você consegue distribuir ao longo do dia e tentar fornecer uma alimentação saudável. Perfeito. Então, o pigmento é uma maneira de... porque o pigmento... ele vai nos dar uma ideia, mas são os matizes em geral, porque o mesmo antioxidante que você vai encontrar, por exemplo, no amarelo, você vai encontrar no laranja, você vai encontrar também, às vezes, no verde. Então, ou no o que seja, só que são em diferentes graus, mas você tem uma mistura deles. Então, essa propriedade de misturar e saber o que você está interagindo, isso que eu acho que vamos dizer, a dica para a gente ter alimentação saudável. Isso que a doutora Miriam falou é muito importante. Aliás, uma outra dica que a gente dá também é a maneira de fazer. Como você vai preparar. Exatamente. Isso varia muito em relação isso é fundamental. à liberação dos nutrientes. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Vamos pegar o grupo vermelho. O grupo vermelho tem lá tomate, melancia, né, framboesa, cereja, que é rico em quê? Em pigmentos chamados licopenos, né, e outros pigmentos, tem vitaminas, mas vamos falar do licopeno. Licopeno, às vezes, é utilizado nos trabalhos de estudos mortos, que é muito importante para redução do risco de câncer de mama na mulher e redução do câncer de próstata do homem. Então, se a pessoa quer prevenção, além de outros cuidados, né, do estilo de vida que a pessoa deve ter, a alimentação ajuda também.
Então, aí como é que você vai ter? Como é que eu vou comer o vermelho? Aí o tomate, os trabalhos mostram que reduz, é rico em licopeno. Então, o que acontece? Mas você vai comer o tomate... Mas não é o cru. Exatamente, isso que eu ia falar. Não é cru. Será que o cru tem mais licopeno do que o cozido? Não. O cozido tem mais. Então, você faz o molho. Para você ter uma variedade, a quantidade maior de licopeno. Porque o licopeno tem uma característica, ele está dentro da parede, dentro da célula, no citoplasma da célula. E que é a liberado célula, com a ação do calor. Do calor. E a célula é interessante, a célula vegetal, ela tem uma parede, além tem dupla camada de revestimento, que às vezes apenas você comer e mastigar, ele não libera o licopeno que está lá dentro. Então, a cocção é que abre a célula completamente e tem aquela variedade. Por isso que o molho é importante, que ela está falando. E esse molho, a gente dá até uma dica. Quer ver como você preparar um molho a pomodoro? Vamos fazer o seguinte, eu vou para o intervalo, porque eu já preciso da minha paradinha, e quando a gente voltar, você dá a dica culinária. do molho. Exatamente, do molho a pomodoro, como que a gente pode fazer. Porque eu fiquei com uma curiosidade, a Miriam falou que, por exemplo, para acompanhar a carne, é bacana o palmito, porque ele é branco. E a minha dúvida é o palmito, pelas propriedades do palmito, ou os brancos, que podem acompanhar e que vão surtir esse mesmo efeito? Calma aí, tu me responde já, tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima. Eu quero